os contos e registros do ano da fundação da banda musical Carlos Gomes, passado pelo meu maestro Bonifácio Gil, na época de 1952. Nessa época ele estava com 74 anos de idade. Ele tinha na época, quando foi fundada a Carlos Gomes, ele tinha 4 anos, o maestro Bonifácio Gil, né? Eu entrei na Carlos Gomes em 1952, eu tinha 9 anos de idade. Então conta ele que o último dos fundadores da Carlos Gomes ele conheceu, é o que passava a história para ele. Em 1940, um dos fundadores dessa sociedade, o senhor José Alano, é que fez os relatos todos para ele. Contava ele que na década de 1850, Laguna tinha 13 bandas musicais. Em 1930, mais uma foi fundada, a Banda Musical Cruzada Cívica Lagunense. Em 8 de abril de 1882, os senhores Domingos Henrique Dias, Pedro Felisberto, Manuel Jerônimo, Manuel Luiz da Silva, Cesário Miranda, Manuel Leocádio, Franquilin Nascimento e o José Alano fundaram a Carlos Gomes. Seu primeiro regente foi Joaquim Benedito de Assunção. A Carlos Gomes ficou 14 anos sendo regida por uma comissão provisória. Em 1896, teve seu primeiro presidente, Marcolino Cabral, e só em 6 de maio de 1941 foram aprovados seus estatutos. Na década de 1940, além de seus músicos, o Carlos Gomes tinha 4 grandes maestros. Esses maestros eram só para fazer composições, escrever as músicas e ensinar aprendizes. Eram eles o maestro Aires Liceia, Júlio Barreto, José Araújo e o José Alano, que foi o último a falecer. O senhor José Alano bem contava a história, que Carlos Gomes tinha um grupo de músicos muito forte, e tinha um que tocava baixo, conhecido por Manuel Tichica. Meu pai falava muito dele também, era um excelente baixista. Tanto que a banda de bombeiros do Rio de Janeiro veio aqui buscar ele e levou para o Rio de Janeiro. Felipe Rosa, que era um dos últimos compositores ou maestros da Carlos Gomes, ele era filho de índio, tinha uns cabelos muito compridos, longos, e eu, aos 9 anos de idade, cheguei a ter o prazer de tocar de umas marchas que ele fez, a Marcha de Santa Cecília, que até hoje a banda tem em seus arquivos. A primeira denominação da Carlos Gomes foi de Santa Cecília, depois até a libertação dos escravos, quando pela segunda vez, em homenagem a essa data da libertação dos escravos, 13 de maio, passaram para o nome de 13 de maio. E essa mudança de Santa Cecília para 13 de maio provocou um grande desentendimento na corporação. Os católicos não aceitavam a mudança de Santa Cecília para 13 de maio, e mais tarde então deram o nome de Carlos Gomes. Ele ficou com esse nome de Santa Cecília, 13 de maio, mais ou menos uns 30 anos. A sede de Carlos Gomes ficava ao lado da casa Mauro Gandemil, hoje ali funciona a Fundação de Cultura Lagunense. Era um casario grande, eu aos 6, 7 anos andava ali por dentro. Tinha um salão de festa muito grande, tinha um palco bem organizado. Ao fundo funcionava um bar e jogos de cartas, jogos de dominó, que as taxas desses jogos eram revertidas para Carlos Gomes. Em 1948 foi nomeado o seu Francisco Pestana como presidente da Carlos Gomes. Foi o presidente que mais anos durou ali, 30 anos como presidente de Carlos Gomes. Batalhador, e ali ele ficava empenhado 24 horas para Carlos Gomes. Das referências também da Carlos Gomes, o Conjunto Musical de Santa Catarina, pelo centenário da independência, veio aqui a Carlos Gomes buscar mais músicos para fazer parte da corporação, fazendo shows nesse conjunto, né? Então levaram mais 3 músicos,
E a imprensa do Rio de Janeiro só dava elogios para Carlos Gomes. O Tichica fez diversas apresentações e sempre ele falava nas bandas onde ele se locava, nas apresentações, que ele falava que ele era músico da Carlos Gomes de Laguna, Santa Catarina, sempre olhando as raízes de onde ele veio. A Carlos Gomes também teve uma parte ativa na construção do Asilo Santa Isabel. A banda promovia festas e bingos, tudo abrilhantado pela banda. Os donativos todos foram doados para a construção do Asilo Santa Isabel. Também a Carlos Gomes entrou em 1939, numa época muito difícil. Ela quase teve que fechar as portas, mas os músicos eram muito empenhados, isso não aconteceu. Em 1952, seu Francisco Pestana, meu pai Manuel Juvencio, seu Arão, Catarina, tiveram a ideia de casa em casa, fazer um livro ouro e pedir ajuda para construir outra nova sede da Carlos Gomes, que é essa sede que hoje nós estamos. Essa sede hoje está tombada pelo centro, foi tombada pelo IFAM, reformada, né? E nós temos uma excelente sede hoje nessa mesma rua, Fernando Machado, 141. Em 1988, nós fizemos um projeto no Conselho das Escolas, deu muito êxito, a Carlos Gomes conseguiu muitos alunos, pelo esse incentivo dos alunos ver a banda fazendo concerto. Também a vida da Carlos Gomes, ela foi sempre de sucesso para fora. Tocamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. E pela Oktoberfest tocamos 4 anos consecutivos. E assim foi a vida da Carlos Gomes. Se eu tivesse mais tempo, ficaria aqui um dia todo falando sobre essa sociedade que até hoje está aí, sob a presidência da Bianca Silva Oliveira Vieira, e sob a minha regência, de Lúcio de Oliveira. É o que eu tenho a dizer.